palavra de Jesus Cristo. João 20, versículo 22. Diz assim: E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Pode ministrar isso sobre a vida do seu irmão. Fala: recebe aí, irmão, o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo sobre a sua vida. Como profeta, libere essa palavra. Amém? A igreja, irmãos, a igreja pertence a Deus. Amém? E quando eu digo Deus, estou falando do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. A igreja pertence ao Pai, pertence ao Filho e pertence ao Espírito Santo. Então a igreja do Senhor hoje, ela está nas mãos do Espírito Santo. Na criação, os três estão presentes. O Pai diz assim: olha, façamos o homem à nossa imagem. E ele não estava falando com o anjo, ele estava falando com o Filho e com o Espírito. Façamos o homem à nossa imagem. Durante a história do povo, até a redenção, os três estão presentes. Nós vemos o Espírito Santo ungindo profetas, ungindo reis, ungindo homens para manifestar a glória do Senhor. E temos o Verbo sendo apontado como o Redentor da igreja. Todos os profetas apontam o Verbo, o Filho de Deus, como o Redentor da igreja. Amém? Os três estão presentes. E hoje nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo presente em nosso meio. Amém? Glória a Deus, irmãos. Na história, escute isso, na história até hoje, nós temos uma operação específica evidenciando um dos três. Nós temos um dos três em evidência. Melhor dizendo, nós temos a operação de um dos três em evidência. Sempre. Na criação nós temos o Pai em evidência. O Deus Criador. É ou não é? A Bíblia diz que Deus disse: haja luz. Amém? Disse Deus. E houve. O Pai está em evidência. Nós não vemos ali o Verbo, não vemos Jesus ali claramente. Não vemos também o Espírito Santo ali claro, evidenciado. Na redenção das nossas vidas, para que nos tornássemos igreja, o Filho ficou em evidência. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, ficou em evidência. Amém? Nós temos Jesus entre nós, o Verbo vivo entre nós, o Emanuel entre nós, apontando agora para o Pai, mas a obra dele é que está em evidência. Jesus morre, ressuscita e vai para o céu, irmãos, e ele envia o Espírito Santo. E hoje nós estamos nas mãos do Espírito Santo. Amém? A igreja está sendo conduzida pelo Espírito de Deus. Hoje o Espírito de Deus é quem está em evidência na igreja, operando na igreja. A obra dele está em evidência na igreja. Amém? Os três estão presentes. Na criação, Deus Pai. Na redenção, o Filho, nos dando uma nova vida, morrendo em nosso lugar, pagando o preço. Depois que nós recebemos essa nova vida, pelo Espírito, nós somos entregues na mão do Espírito Santo. Então a igreja está conduzida, guiada pelo Espírito de Deus, irmãos. Nós vemos essa transição muito clara. Principalmente aqui no Evangelho de João, a partir do capítulo 13. Nós temos essa transição muito clara. Ele diz: eu vou para o meu Pai. Eu vou preparar lugar para vocês. Eu não deixarei vocês sozinhos enquanto isso. Eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês. Essa transição é muito clara, de uma entrega. Amém? Jesus está ali no controle dos discípulos, conduzindo os discípulos, e transfere essa condução agora para o Espírito Santo. Então a igreja pertence ao Espírito Santo, assim como pertence ao Filho, assim como pertence ao Pai.
Amém? Jesus diz nesse versículo: recebam o Espírito Santo. O que está acontecendo aqui, irmãos? Jesus, depois de ressurreto, entra nesse ambiente com as portas fechadas, com agora um corpo, vamos dizer, quase que glorificado. Ainda não havia sido glorificado, ainda não tinha encontrado com o Pai, ainda não tinha sentado no trono, estava entre nós ainda, porém com um corpo diferente. Amém, irmão? Imagine o corpo de Cristo sem sangue ali, sem um sangue natural, sem uma estrutura natural. Eu posso dizer que parcialmente glorificado, ele passa por aquelas paredes, sem abrir uma porta ou uma janela, entra e diz: Pai seja convosco. Recebam o Espírito Santo, e sopra sobre eles. Jesus assopra sobre aqueles discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. O que eles estão recebendo de fato aqui, irmãos? A nova vida, a nova natureza, comprada por Jesus na cruz do Calvário. Eles estão recebendo o novo nascimento, crendo no Jesus ressuscitado. E aconteceu conosco e tem acontecido com todos que creem em Jesus Cristo de Nazaré, como o Redentor da igreja. Amém? Como aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Todos aqueles que entregam as suas vidas para Jesus têm o sopro de Deus, o sopro do Pai sobre as suas vidas, o Espírito Santo, a vida de Deus, que é o mesmo que acontece em Gênesis capítulo 2. Abre lá em Gênesis capítulo 2. É a mesma coisa. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Abre. Gênesis 2, 7. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler, quem não achou ainda, preste bastante atenção. Quem achou, acompanhe comigo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Deus soprou em Adão a vida dele mesmo. E Jesus soprou sobre esses discípulos novamente a vida de Deus. O que restou ao homem depois do pecado foi uma vida natural, uma vida carnal, uma vida caída, uma vida para este mundo. Jesus vem e devolve a vida de Deus, irmão. Jesus nos devolveu, soprando sobre nós a vida de Deus, sopro. E quem é a vida de Deus? É o Espírito Santo em nós, irmãos. É o Espírito Santo em nós. Se você abrir aí em Jó, livro de Jó, no capítulo 33, Jó 33, no versículo 4. Lembrando que Jó é o livro mais antigo, é o livro da Bíblia mais antigo. Então vale a pena olhar essas revelações eternas contidas no livro de Jó. Ele diz, Jó 33, versículo 4: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me proporciona vida. Amém, irmãos? É exatamente o que acontece em Gênesis capítulo 2, é exatamente o que acontece em João 20, 22, o sopro de vida entra em nós e nos dá a vida de Deus, a redenção daquilo que Adão perdeu e Eva perderam. É a redenção. Nós temos a vida de Deus em nós, irmãos. Precisamos mergulhar nessa vida, nós precisamos valorizar essa vida. Nós precisamos entender que a velha vida que tínhamos antes do novo nascimento acabou. As paixões que tínhamos antes de entregarmos a nossa vida a Jesus precisam ficar para trás, irmãos. Estamos no controle do Espírito Santo. Estamos dominados pela vida de Deus, irmãos. Controlados pela vida de Deus.
E é essa vida que nos dá alegria na tribulação. É essa vida que nos dá paz na angústia. É essa vida. É a vida de Deus que nos dá segurança, irmãos. É o Espírito Santo testificando no nosso interior que nos dá segurança para viver. Que nos faz estar aqui hoje, cada um com problemas grandes, terríveis, louvando e engrandecendo a Jesus. É o que nos faz sair daqui e enfrentar tribulações, tentações e mesmo assim resistir. Mesmo assim ficar de pé, mesmo assim continuar no caminho, mesmo assim abraçar a santidade. Abraçar a santidade, irmão. Negando a este mundo, com prazer. Com prazer. Se consagrando a Deus em adoração e louvor, com prazer, porque isso para quem tem a vida de Deus não é peso, irmão. Não é peso. Olha o que está escrito em Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 9. Ezequiel 37, 9. Abre aí. Ezequiel 37, versículo 9. Achou? Olha o que Deus dirige o profeta a fazer. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e convoca o sopro de vida, o ruá, dizendo: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Assopra sobre esses mortos para que vivam. É isso que tem acontecido conosco, irmãos. O sopro de vida de Deus. O sopro de vida do Pai. O Espírito de Deus é colocado em nós. Que andávamos na morte, caminhando para a morte eterna. Estamos hoje estabelecidos na vida. Plantados na vida de Deus. O sopro que foi dado para Adão nos é devolvido. E agora, irmãos, nascidos de novo, escute isso, nascidos de novo, nós precisamos ser educados pelo Espírito Santo de Deus. Escute isso. A igreja faz parte da identidade da igreja ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Faz parte da identidade da igreja ouvir a voz do Espírito Santo. Faz parte da identidade da igreja andar junto, guiada, estabelecida, educada, amadurecida pelo Espírito Santo de Deus. João capítulo 14, versículo 26. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu ensinei a vocês. É Ele, o Espírito Santo, está nos educando, irmãos. Está nos ensinando. Está nos fazendo amadurecer. Para que possamos administrar bem a vida que recebemos de Deus. Por que crentes e mais crentes não sabem, não conseguem administrar a vida de Deus que lhes foi dada? Muitos crentes não conseguem administrar a vida de Deus, administrar a santidade recebida por Deus, administrar os dons recebidos por Deus, administrar um simples casamento, administrar um negócio, finanças. Por quê? Porque o guia da igreja é o Espírito Santo. E ele tem sido colocado de lado por muitos. Ele tem sido rejeitado por muitos, apagado por muitos, negado por muitos. Muitos que dizem amar a Deus,
amar a Jesus Cristo, amar as promessas de Deus, amar o céu, amar a palavra. Se todo esse amor, irmão, também não for colocado ao Espírito Santo, não for colocado num relacionamento com o Espírito Santo, querido, no final das contas, não conseguiremos administrar a vida de Deus. Porque ela é administrada pela voz, pelo poder, pela direção do Espírito Santo. É. Por que muitos e muitos estão em confusão teológica? Por que muitos estão em confusão com relação ao discernimento da Bíblia? Porque lhes falta comunhão com o Espírito Santo da verdade. Lhes falta comunhão com o Espírito Santo da palavra, o Espírito da graça. A Bíblia diz, ele é o Espírito da graça. Por que muitos ainda misturam as alianças, ainda estão perdidos, misturando as duas alianças, a lei e a graça? Por quê? Porque não valorizam a voz do Espírito Santo. Porque ele aponta para o que Jesus ensinou, ele aponta para o que Jesus quer falar, ele aponta para a aliança verdadeira que está sobre nós, a aliança da graça de Deus, a nova aliança. Então, quer andar em segurança teológica, irmão? Quer andar em segurança na palavra? Quer andar em segurança no seu casamento? Quer andar em segurança a respeito da sua santidade? Entregue-se ao controle do Espírito Santo. Entregue-se ao relacionamento com o Espírito Santo. Entregue-se à vida de Deus que você recebeu. Você andará em segurança. Jesus rasga o véu de alto a baixo. E a Bíblia faz questão de dizer que foi de alto a baixo. Veio de Deus essa operação. Amém? A operação de abrir o Santo dos Santos para a igreja veio de Deus. Não foi acaso. Deus rasga, Jesus, pela sua morte, rasga o véu do Santíssimo Lugar de alto a baixo. O lugar de mais íntimo relacionamento com Deus é aberto. Para que eu e você pudéssemos habitar no Santíssimo Lugar. Na presença de Deus, junto com o Espírito Santo. Só que escute uma coisa, irmão. Nesse lugar, só se vive quem está disposto a ter revelação do Espírito Santo. No Santíssimo Lugar, só se vive por fé, irmão. Não se vive de olhar natural. No Santíssimo Lugar só se vive por fé. Por quê? Porque você sabe a estrutura do templo, do tabernáculo. Nós temos a entrada, o pátio maior. E nesse lugar nós temos o altar de sacrifício. Ali no átrio nós temos o altar de sacrifício, onde uma obra pesada acontece. É ou não é? Uma obra ligada a pecado acontece. Todos aqueles que caem em pecado, imagina que estavam em pecado, deveriam trazer animais para o sacrifício. E havia ali um trabalho pesado, muita atividade. Sim ou não, irmãos? Muito trabalho a se fazer, um trabalho pesado. Os sacerdotes tendo que matar aqueles animais, limpar aqueles animais, entregar aqueles animais a Deus em sacrifício, separar algumas carnes e levar para se alimentar, um trabalho pesado, sangue sendo derramado, muita gente envolvida nesse trabalho. Você não precisa de muita fé para estar no átrio, é ou não é, irmão? Não precisa de muita fé para estar no átrio. Você precisa de braços fortes para trabalhar. Precisa entender o processo natural. Há um altar, há alguns instrumentos muito amolados, pessoas vêm com seus animais pagar o preço pelo seu pecado, e um trabalho pesado é feito ali. À medida que você entra, escute isso, à medida que você entra para o santo lugar, o segundo pavimento, escute, o segundo pavimento é menor que o primeiro. Escute isso. O segundo pavimento é menor que o primeiro.
E há uma redução no trabalho ali. Não há mais sacrifício. Você tem uma mesa dos pães em adoração. Você tem um candelabro. É ou não é? Então não há muito trabalho. Você tem um trabalho de substituição, de cuidado das coisas ali. Menos sacerdotes envolvidos. Menos trabalho. Está entendendo? Está compreendendo a revelação? Você passar a outra porta, você tem o Santíssimo Lugar. E o que nós temos no Santíssimo Lugar de instrumento, de objeto? A Arca da Aliança. É um lugar onde um sacerdote, o sumo sacerdote, entra uma vez por ano para levar o sangue de um animal específico, para que o preço do pecado de toda a nação seja pago. Então, qual o trabalho que há nesse lugar? Quase nenhum. É um lugar pequeno, menor do que os outros 3. É uma sala pequena, apertada, com apenas a presença de Deus. Não há cadeiras para sentar, não há nada de objeto ali, apenas a presença de Deus. Qual o trabalho a ser realizado ali? Apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote levando um pouco de sangue para colocar sobre a tampa da Arca da Aliança, um propiciatório para que Deus pudesse prover o perdão para o povo. Então Deus rasga o véu, abre esse ambiente para nós e diz: agora vocês habitam no Santíssimo Lugar. Toda a obra para trás, irmão, já foi feita por Jesus. No átrio você tem 3 portas. Ou no tabernáculo você tem 3 portas. A porta do caminho, a porta da verdade e a porta da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você tem um altar de sacrifício. Você tem um sacerdote para oferecer o sacrifício e um animal sendo trago para o sacrifício. Jesus é tudo isso, irmão. Jesus é o altar de Deus. Jesus é o cordeiro sendo trago. E Jesus é o sacerdote sacrificando o cordeiro. É Jesus. Amém? É Jesus, é o Pai, é o Espírito Santo presente, cumprindo toda a obra para nós. Amém? Quando você entra no santo lugar, a mesma coisa. É a glória de Jesus. É o poder de Deus, é o Espírito Santo presente. Quando você entra no santíssimo lugar, só há a presença de Deus, irmãos. Só há a presença de Deus. Então neste lugar, irmão, não há trabalho. Não há obra pesada a ser feita. No lugar em que nós estamos, toda a obra da redenção já foi feita. Neste lugar, toda a obra para a remissão das nossas vidas já foi feita. O livro de Hebreus diz: esforçai-vos para entrar nesse descanso. E ele diz: olha, eu temo que muitos não estão entrando, estão rejeitando esse descanso, porque estão tentando fazer as obras que já foram feitas. Muitos, por não se relacionarem com o Espírito Santo da verdade, estão tentando fazer a obra que já foi feita. Eu preciso de cura, então eu preciso de ir em algum lugar que eles façam algum processo para que eu seja curado. Algum objeto precisa ser me dado, me vendido, para que eu possa receber essa cura. Onde é que tem aí um lenço ungido, um papel, uma água, para que eu possa entrar nesse processo de remissão? Alguém precisa pagar o preço por mim? Não, irmãos. Jesus pagou o preço por você. Você não precisa entrar nesse processo de alguém tentando pagar novamente o preço por aquilo que Jesus já pagou. Tentar fazer a obra que Jesus já fez é pisar no sacrifício de Jesus. Tentar colocar um pedágio para o perdão dos pecados de alguém é pisar no sacrifício de Jesus.
olha, Jesus te perdoou, você crê em Jesus, olha, mas eu não acho que você está apto a ser batizado ainda. Vamos fazer um processo aqui na sua vida, vamos trabalhar a sua vida, vamos para que você um dia receba o direito de ser batizado. Não, irmão, é pela fé, porque Jesus já cumpriu a obra. Amém? É pela fé. Não, você não pode estar nesse ambiente de comunhão, de presença, de intimidade. Não, esse ambiente é para alguns, não, é para aqueles que creem. Porque no santíssimo lugar, irmão, o que você precisa é fé e discernimento espiritual. Porque escute uma coisa, nesse lugar não há mais nada para ser feito, mas na vida cristã há ainda muito que se fazer. Nesse lugar que nós estamos, com relação à obra redentora, a obra de cura, a obra de milagre, escute, Jesus já fez tudo, não há mais nada o que fazer. Mas a igreja precisa entender que há muito ainda a ser feito. E é aqui que a igreja se confunde. É aqui que a igreja, sem revelação do Espírito Santo, se confunde. Parte de nós estamos deixando de fazer aquilo que Deus quer que façamos, e estamos tentando fazer aquilo que Jesus já fez. Amém, irmão? A obra para curar, para libertar, para salvar, ela é de Jesus. Ele fez na cruz do Calvário. Amém? Essa obra é dele. O que nós precisamos fazer como igreja é apontar para Jesus, é indicar o caminho, é revelar Jesus. Esse é o trabalho da igreja. Esse é o trabalho da igreja. E há muito trabalho a ser feito. Muito trabalho. Aqui a igreja se confunde. Muitos têm coragem de reunir o povo. Escute isso. Muitos têm coragem de reunir uma multidão, falar assim: olha, escute, oferte aqui X quantidade, X valor, que Deus vai te prosperar. Oferte aqui o valor Y, que Deus vai te prosperar. Do contrário, Deus vai te amaldiçoar. Irmão, escute, essa obra de bênção já foi feita. Amém? A obra de abençoar a sua vida financeiramente já foi feita na cruz do Calvário. O que eu preciso é apontar para você o caminho da nova vida, olhar nos seus olhos e falar assim: você é abençoado financeiramente, você é próspero financeiramente, você, se você quiser, se você tiver revelação do Espírito Santo, você pode ofertar abundantemente. Olha, a sua saúde não está bem, faz o seguinte, vem para cá. Porque nós temos um processo, nós temos um ritual que vai curar a sua vida. Irmãos, eu lhe afirmo com toda certeza no meu coração, baseado no Evangelho, isso é mentira. Isso é mentira. Eu não preciso inserir você num ritual para mostrar que você é curado. Qualquer homem ou mulher de Deus pode, escute isso, pode receber da parte de Deus, pelo Espírito Santo, o poder para liberar cura. Qualquer um de nós, crendo em Jesus Cristo, podemos ir para o nosso quarto, irmãos, e olhar nos olhos do Espírito Santo pela fé, falar: Espírito Santo, eu recebo o seu poder para me curar, porque Jesus já fez isso. Eu rejeito essa obra de entrar num ritual, mano. Todo o ritual do templo já foi cumprido, irmão. O que nós fazemos neste lugar não é um ritual, irmão. É simplesmente nos reunir como irmãos e adorar a Deus. Nos reunir como irmãos e ministrar uns na vida dos outros. Amém? Nós não precisamos. Há um sacerdote na casa de Deus. O nome dele é Jesus Cristo. Amém? Há um sacerdote. E nós, queridos, somos todos sacerdotes abaixo de Jesus Cristo. Somos todos ovelhas, cada um com um dom e um ministério. O problema é que nós ainda estamos terceirizando essa obra. Irmãos. O problema é que nós, muitos de nós,
entramos num ambiente de culto, estamos terceirizando a obra. Será que esse cara orou a semana o suficiente? Porque se ele não orou, eu não vou receber o que eu vim buscar. Será se ele jejuou o suficiente? Porque se ele não jejuou o suficiente, eu estou enrolado. Esse era o pensamento das pessoas quando viam o sumo sacerdote entrando no Santíssimo Lugar. Porque a palavra diz que se o sumo sacerdote entrasse no Santíssimo Lugar em pecado, o que acontecia com ele? Corria o risco de morrer. Graças a Deus, não há registro na história de nenhum sumo sacerdote ter morrido. Deus é misericordioso. Todos eles cumpriram o ritual de purificação como deveria cumprir. E entraram no Santíssimo Lugar, cumpriram o propósito. Então esse pensamento é um pensamento da antiga aliança. Você precisa estar neste lugar, eu preciso estar nesse lugar, olhando para um único sumo sacerdote. Jesus Cristo de Nazaré, ele já cumpriu a obra, irmão. Jesus Cristo de Nazaré cumpriu a obra. Ele é o sumo sacerdote das nossas vidas. É Ele. É Ele. Escute. Somente dirigido pelo Espírito Santo, eu e você, escute isso, somente dirigidos pelo Espírito Santo, eu e você não vamos falhar na obra que precisamos realizar. É isso. De outro modo, irmão, nós vamos catar um pouquinho de uma aliança, catar um pouquinho de outro, catar um pouquinho daqui, misturar tudo, fazer um balaio de gato, falar assim, isso aqui é o Evangelho. Amém? Misturar tudo na panela e dar para as pessoas comer e falar, isso aqui é o Evangelho. Misturar um pouco de Moisés, um pouco de Elias, um pouco do que Jesus falou, um pouco do que Paulo falou, um pouco do que João falou, misturar tudo na panela e falar, coma, isso aqui é o Evangelho, quando não é. Amém? Quando o Evangelho dado por Jesus Cristo é revelado pelo Espírito Santo. E aí, querido, você pode entrar nesse lugar seguro no seu coração, olhando para um ministro aqui em cima, falar assim, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu estou seguro a respeito do Evangelho. Se ele começar a falar abobrinha ali, eu vou deixar de receber essa palavra. Se ele começar a pregar outro Evangelho, eu vou considerar o que ele pregou maldição. Eu vou rejeitar isso. Pastor, mas foi Deus que me falou. É o Evangelho, irmão? Não. Se não é o Evangelho, querido, não foi Deus. Foi uma mistura maluca que alguém fez. Colocou numa vasilha e está dando para as pessoas. Mergulhe no relacionamento com o Espírito Santo, você estará seguro a respeito do Evangelho. Mergulhe. Pastor, mas está na Bíblia. Eu li lá na Bíblia. É o Evangelho, irmãos. Você passou aquilo que você leu nas lentes do Evangelho da Nova Aliança? Não. Então você tem que passar. Você precisa ler um texto. Quando você estiver lendo um texto bíblico, você precisa colocar as lentes da Nova Aliança. Porque senão, querido, você vai cair no engano. Muitas e muitas seitas foram formadas e estão sendo criadas em cima de textos bíblicos. Então, para que não sejamos confundidos e enganados, nós precisamos entender que o Espírito Santo é o guia da igreja. Só que não só entender, irmão, relacionar-se com Ele. Amém? Não só entender, mas relacionar-se com Ele. É para isso que o Espírito Santo veio até nós, irmãos. Gálatas no capítulo 3. Amém. Gálatas no capítulo 3.
Olha, leia o versículo 1 e o versículo 2, irmãos, para você entender como é sério viver no Evangelho, e só no Evangelho, dirigido pelo Espírito Santo. Ó Gálatas insensatos, olha só isso, olha para cá. Essa igreja é uma igreja abençoada, essa igreja aqui, ó. Essa igreja é uma igreja abençoada. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Olha a expressão que Paulo usa, irmão. Quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais. Foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouviste? Foi por algum ritual natural, irmão, que você está sendo salvo? Você foi salvo, você foi batizado? Ou foi pela fé no Evangelho? Então, o que ele está dizendo? Se foi pela fé, vocês receberam o Espírito Santo, também é pela fé que vocês precisam viver. Se foi pela fé que você foi introduzido na família de Deus, você precisa também viver pela fé, rejeitando esses rituais da lei. Rejeitando esses rituais. Vivendo agora única e exclusivamente pela fé. Porque se você ler o texto que segue, ele vai dizer: se vocês querem viver pela lei, vocês vão anular o sacrifício de Jesus. Vocês querem viver em cima de rituais, vocês vão anular o sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus Cristo foi para que vocês vivessem pela fé, guiados pelo Espírito Santo. Olha para cá, irmão. É por isso que a vida cristã não é fácil, irmãos. Não é fácil. A vida cristã é muito difícil, porque ela é pela fé, e quem rejeita a fé, cai num peso terrível, num engano terrível. A vida cristã é entrar no Santíssimo Lugar e ficar lá, relacionando-se com Deus, até ouvir a voz de Deus. Quando ouve-se a voz de Deus, você caminha na obra que Ele tem para você. Agora o que muitos fazem? Se convertem. E aí, pastor, o que você acha? Qual é o dom que você acha que eu tenho? Olha para mim, faz uma análise da minha vida. Qual é o dom que você acha que eu tenho? É maluquice, irmão. Paulo, quando foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele ficou 3 anos no deserto. Ele ouviu e viu Jesus Cristo. Ele foi cheio do Espírito Santo, foi batizado do Espírito Santo, depois foi batizado nas águas, e dali, imagina a sede daquele homem para ministrar o Evangelho, para falar a respeito daquilo que ele viu e ouviu da parte de Jesus Cristo. Aí ele disse que ele corre para o deserto, para ser dirigido pelo Espírito Santo, e fica 3 anos, irmãos, 3 anos, tendo comunhão com o Espírito Santo, mergulhando nos direcionamentos do Espírito Santo, e sai dali para um ministério poderoso, talvez o maior ministério que já houve na terra, depois do de Jesus. Talvez. E eu e você, irmãos, caímos nesse engano natural, de não nos relacionarmos com o Espírito Santo. Eu e você às vezes caímos no engano natural, na alma, né? Porque a nossa alma, ela quer mostrar resultado, não é? A nossa alma, ela quer ver as coisas acontecerem o quanto antes. E a Bíblia está cheia de coisas que você pode inventar e fazer. Eu estava falando para Jaqueline esses dias, falar, eu queria ter essa criatividade de algumas pessoas, né? Eu queria ter, mas eu não tenho. Porque nós moramos no Santíssimo Lugar, irmão, e no Santíssimo Lugar não há muita coisa para se ver, sabe? Não há muita firula, não. Só há a presença de Deus. Então, às vezes, nós queríamos ter essa criatividade, falar, hoje é o culto temático.
né? E dar uma pintada aqui, dar uma arrumadinha, fazer um negócio, espiritualizar tudo isso, fazer, vem irmão, toca aqui, porque tocando aqui você vai ser abençoado. Toca aqui, porque se você tocar aqui a sua vida vai mudar. Toca aqui, leve isso aqui para sua casa, ponha lá debaixo do teu travesseiro, porque as suas noites de sono serão abençoadas. Eu queria ter essa igreja, mas eu não consigo, irmãos. Desculpa. Você crê assim, eu não consigo. Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo uma obra feita, irmãos. Então quando eu vejo alguém em dificuldade, ou a igreja em dificuldade, eu não consigo criar uma coisa para lhe dar. Eu só consigo dar aquilo que eu estou vendo, a presença de Deus. É por isso que muitos fogem de nós, irmãos. As pessoas gostam do espetáculo, das luzes, das explosões. Paulo diz: quem vos enfeitiçou? É porque as pessoas gostam de um feitiçozinho. Elas gostam. Um pouquinho de feitiço no evangelho não faz mal para ninguém. Faz, irmãos. Anula a obra de Jesus. Anula a obra de Jesus Cristo. E não se engane. Não se engane. Gritar o nome de Jesus, cantar o nome de Jesus, não ser dirigido pelo Espírito Santo é um problema grave. É um problema sério. Cantar canções que falam do Espírito Santo, vem com seu poder, vem Espírito, e não viver em comunhão com o Espírito Santo é um engano. Isso não resolve. É preciso, irmão, sair deste lugar conversando com o Espírito Santo. Espírito Santo, peraí, escuta, que relacionamento é esse que eu preciso ter com o Senhor? Que relacionamento é esse que a Bíblia diz que eu tenho que ter com o Senhor? Peraí, cadê você, Espírito Santo? Um dia eu fiz essa pergunta para ele, irmão. Eu li um livro, eu jovem, recém-convertido, eu fiz essa pergunta para ele. Eu li um livro e ele me chocou a respeito da pessoa do Espírito Santo. Eu corri para a palavra e de fato, ele é uma pessoa espetacular, na semelhança de Jesus, na semelhança do Pai. Eu entrei no meu quarto e falei: peraí, cadê o Senhor? É pela fé, mas e aí? O que começou a acontecer na minha vida foi que a glória de Deus começou a ter vida dentro de mim. Ter vida. E daquele dia, irmão, jovem, para cá, eu jamais duvidei de nada a respeito do Evangelho. Jamais duvidei. Tive momentos terríveis, de lutas terríveis, mas eu jamais duvidei da obra de Deus a respeito de mim. Cometi pecados terríveis depois que me converti. Se eu contasse aqui, vocês desviariam. Mas eu jamais coloquei o meu pé para fora da presença de Deus, irmão. Eu corri para a presença dele. Porque é nesse lugar de relacionamento que ele testifica quem eu sou. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus, que eu sou santo. Amém? Glória a Deus. Então mergulhe nesse relacionamento, irmão. Você vai aprender exatamente o que é preciso fazer. Há muito o que fazer. A igreja tem muito trabalho a fazer, mas ela precisa entender qual é o trabalho. Não é sair fazendo, ela precisa entender qual é o trabalho. É para isso que o Espírito Santo veio, para guiar você em toda a verdade. Abra sua Bíblia em Hebreus. Livro de Hebreus. Estou quase encerrando, irmãos. Aleluia. No capítulo 10. Pastor, por que você
fala muito a respeito de lei e graça, lei e graça, lei e graça, né? De graça e de lei, graça e lei. Eu falo, escute isso, irmão. Você que está aqui há bastante tempo, eu falo da graça, né? Eu falo da lei, a diferença que há entre os dois, eu aponto qual é o caminho e falo do Espírito Santo, não falo de mais nada. É isso que eu ministro. Por quê? Porque que antes de falar do Espírito Santo, nós sempre estamos ministrando esse entendimento a respeito da nova aliança. Você fixar os pés na nova aliança. Por quê? Porque antes de você entender o relacionamento com o Espírito Santo, você precisa compreender qual aliança você está. Senão você confunde tudo. Sabe o que é que alguns fazem? Recebem o poder de Deus. E Deus não recebe o Espírito Santo. E Deus não limita o Espírito Santo. Deus não embarga o Espírito Santo. Deus dá o Espírito Santo. O Espírito Santo vem porque Ele é o Espírito da graça. O que é que muitos fazem? Recebem o poder de Deus pelo Espírito Santo. E não têm a compreensão de em qual aliança estão. E começam a querer fazer o que pessoas fizeram na antiga aliança. Olha, te conserta, porque senão Deus vai abrir o chão e você vai entrar. Você vai cair lá no centro da terra, você vai morrer queimado. Deus me deu poder. Se conserta, porque senão eu vou orar e fogo vai descer do céu, o poder do Espírito Santo vai descer do céu e vai matar você. Toma jeito, porque senão, olha o que aconteceu com fulano lá na antiga aliança. Olha Uzá, tocou na arca, virou cinza, pó, a glória de Deus queimou ele. E há uma lista de coisas que você pode apontar dentro da antiga aliança. Então, se você não entender em qual aliança você está, irmão, você vai se tornar um ministro da velha aliança, um ministro do juízo de Deus, um ministro das pragas, um ministro da maldição. Agora, entendendo a nova aliança, compreendendo, e olha, e Deus vai fazer o que eu vou orar? Não, irmão. Eu vou dar uma de bobo. Eu vou dar uma de mané. Deus vai fazer, vai matar você, não vai. Um ano depois o cara se converte e vem pra cá para ministrar. Abraçar a gente chamar o cara lavado, e que bom que você veio, glória a Deus. Um monte de gente falou que Deus ia matar ele, que Deus ia levar. Nós estamos estabelecidos na nova aliança. É por isso que eu gasto muito tempo falando com você a respeito da aliança em que nós estamos. E por que você fala muito? Porque é muito complicado. Porque está tudo na Bíblia. E se eu e você não separarmos direitinho o que é e o que não é, nós vamos entrar em confusão. Nós vamos bater cabeça neste lugar. Nós vamos abrir a porta para o misticismo, para a feitiçaria dentro da congregação. E aí vai virar uma bagunça. Vamos ficar dependentes disso. É o que diz em Hebreus. E aí, se você for ler, por exemplo, Romanos, a partir do capítulo 8, nós temos a revelação do poder do Espírito Santo. Não é? Agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele começa a falar ali a respeito da obra do Espírito Santo. Só que do capítulo 1 ao capítulo 6, Paulo vai falar da lei da graça, do sacrifício, do que é cada coisa, colocando cada coisa no seu lugar. Gálatas, do mesmo jeito. No capítulo 5 de Gálatas, ele diz, olha, andai no Espírito. A vida que vocês andam agora é no Espírito, não é na carne, é no Espírito. Mas ali até o capítulo 4, o que ele está falando? Lei, graça, lei, graça, lei, graça. Explicando para a igreja, tentando esclarecer para a igreja em que aliança ela está. Então rejeitar esse ensino, irmão, é rejeitar a obra de Jesus. Achar esse ensino chato e pesado é rejeitar a obra de Jesus. Porque venhamos e convenhamos, irmão, nós gostamos de uma leizinha, gostamos? Gostamos, não? Nós gostamos das plaquinhas. Não entre, não pise, não faça, não isso, não aquilo. Se fizer, você vai ser punido. Nós gostamos.
Principalmente se somos nós os punidores, os fiscais da lei. É ou não é? Põe um uniformezinho em alguém, fala assim, agora você é o fiscal disso aqui, ó. Você é o cara, você vai mandar, você vai controlar. Ele já se acha um Deus. É ou não é? Porque ele é o fiscal das plaquinhas. E nós gostamos disso, irmãos. Nós gostamos. E Deus vem e remove isso. E diz, eu vou colocar a lei, a verdade, o ensino no interior de cada crente. Vou remover esses fiscais. E agora cada crente terá revelação no seu interior. É isso que está aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Preste atenção nesse texto. Porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Uma única oferta. Qual a oferta? Jesus Cristo na cruz do Calvário. E disso igualmente nos dá testemunho quem, irmãos? O Espírito Santo. Quem é que revela a extensão da obra de Jesus na cruz? O Espírito Santo. Quem é a testemunha da graça? O Espírito Santo em nós. Porquanto após ter declarado, esta é a aliança que farei com eles depois desses dias, diz o Senhor, colocarei as minhas verdades, as minhas leis no âmago do seu coração e as escreverei profundamente na sua mente. Conclui, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, aonde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de sacrifício pelo pecado. Eu ofertei porque eu achei que eu não estava bem com Deus, então eu vim para o culto, eu vim para a campanha, eu vim dar dinheiro, eu vim fazer isso. Você está enganado. Está fazendo de forma errada, porque todo o sacrifício já foi feito, não há mais necessidade de sacrifício. O único sacrifício que nós temos que fazer é entrar no Santíssimo Lugar, é entregar a nossa vida como sacrifício santo, vivo e agradável, vivo, santo e agradável na presença de Deus, em adoração, e desfrutar da presença de Deus, e sair dali debaixo de revelação para uma vida abundante, sair dali debaixo de revelação para uma vida de santidade, sair dali, irmãos, com uma vida recebida de Deus, para de fato testemunhar Jesus Cristo, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, testemunhar Jesus. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santíssimo Lugar mediante o sangue de Jesus Cristo, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Amém? Ele abriu um caminho para que eu e você pudéssemos andar. Esse caminho chama-se relacionamento com o Espírito Santo. Então você recebeu a vida de Deus. Amém? Você recebeu a vida de Deus. João capítulo 20, versículo 22. A igreja recebeu a vida de Deus quando crê em Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8. Lucas escrevendo a respeito das últimas palavras de Jesus. Atos no capítulo 1, no versículo 8. Escute isso. Olha só. Quando cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo como nosso Senhor, como nosso guia, como nosso mestre, como aquele que vai revelar a vida de Deus em nós. No momento que cremos em Jesus, amém? No momento que cremos em Jesus. Aí Lucas vem falar a respeito das últimas coisas que Jesus falou para os discípulos. Jesus diz assim, olha, contudo, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Então uma coisa é você receber a vida de Deus pelo Espírito Santo quando você crê. Outra coisa é receber o poder do Espírito Santo. Ele diz, então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se você for para Atos capítulo 2, Atos capítulo 2,
Abre aí. Atos capítulo 2. Aqui nós temos a igreja já reunida. Escute, 10 dias depois de Jesus ter subido aos céus, escute isso, 10 dias depois de Jesus ter subido ao céu, dias antes de Jesus ter soprado o Espírito Santo sobre eles, Jesus não está mais com os discípulos. 10 dias depois, ao completar-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da morte de Jesus e ressurreição, Jesus passa 40 dias com os discípulos, ministrando, ressurreto. 40º dia Jesus sobe. Mais 10 dias depois, os discípulos estão reunidos orando. A Bíblia diz, ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. E todos viram entre eles línguas de fogo distribuídas, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Isso é um padrão de Atos dos Apóstolos, é um padrão para a igreja. Quando cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Após isso, recebemos o poder do Espírito Santo sobre nós. Amém? Amém, irmãos? Quando que Paulo recebe a Jesus Cristo? Lá no caminho. Amém? Ele cai ali, Jesus fala com ele, ele fica cego, ali ele se converte. Momentos depois, alguém ora por ele, e a Bíblia diz que ele fica cheio do Espírito Santo. Então ele recebeu o Espírito Santo lá, e fica cheio do poder do Espírito Santo aqui depois. A Bíblia diz que o Evangelho chega a Samaria. Filipe foge para Samaria, o Evangelho é pregado, há um avivamento ali, pessoas estão se convertendo, os discípulos se reúnem, os apóstolos se reúnem e dizem, vamos lá observar isso e vamos lá orar por aquelas pessoas para que elas recebam o Espírito Santo. Mas eles já não receberam quando creram? Não. O poder do Espírito Santo vem como testificação, como capacitação, dando a nós poder para andar na revelação que que o próprio Espírito vai nos dar. Porque o Espírito Santo vai dizer assim para você, levanta, sai do lugar onde você está, bate na casa da fulana ou do fulano, impõe as mãos sobre ele e um milagre vai acontecer. Se você é dirigido pelo Espírito Santo, você vai levantar, né? Se arrumar, trocar de roupa, vou lá, não é? Aí de repente você pisa na porta e o diabo vai falar assim, você não tem o poder de Deus sobre a sua vida. Se você for alguém cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, você vai olhar na cara dele e falar, você é mentiroso. A glória de Deus está sobre mim, eu sou batizado no Espírito Santo, eu vou impor a mão sobre aquela pessoa e vai acontecer exatamente o que Deus falou. Agora, se você não tem o poder de Deus sobre a sua vida, o Espírito Santo nem te direcionará a isso. Então, irmão, valorize o poder de Deus recebido na sua vida. Amém? Valorize o poder de Deus. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Vamos adorar Jesus. Escute, esse é um padrão para a igreja. A igreja recebe o Espírito Santo quando crê e recebe o poder de Deus em seguida. Amém? Interessante é que Paulo foi batizado nas águas depois de ser batizado no Espírito Santo. Interessante, né? Depois de ser cheio do Espírito Santo, ele é batizado nas águas. O poder do Espírito sobre nós é uma necessidade, irmãos. É uma necessidade.